Quem trouxe Bíblia? Amém. Glória a Deus. Abriu aí Mateus 7? Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois o critério com que vocês julgam, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês estiverem medindo, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estralhassem vocês. Amém? Vamos orar. Pai, fala ao nosso coração, nos abençoe pelo Teu poder, nos leve ao discernimento completo da Tua obra em nossa vida, que a Tua palavra, Deus, possa trazer para nós clareza do que temos que ser, que fazer, que viver, e como devemos, ó Pai, nos comportar para glorificar o Teu nome. Aquilo que há em nós, ó Deus, que não Te glorifica, que possa ser tratado por essa palavra, e a gente, ó Deus, se tornar cada dia mais semelhante a Jesus, para vivermos o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Porque depois que nós Te conhecemos, ó Pai, não queremos mais viver uma vida qualquer na face da terra. Queremos viver uma vida que Te glorifica. Por isso a Tua palavra é a nossa bússola, o nosso norte, a nossa direção. E nós Te agradecemos orando em nome de Jesus e Te aplaudimos mais uma vez. Todo começo de ano, irmãos, eu faço a mesma coisa. Isso não quer dizer que no final do ano eu vou terminar, porque muitas vezes eu comecei e não terminei, que é a leitura bíblica de Gênesis a Apocalipse. Eu já li a Bíblia inteira, lendo todos os seus livros, mas não em sequência e não com esse propósito. Mas mais uma vez eu estou começando a ler a Bíblia, em ordem cronológica, acompanhado junto da irmã Carla, que é minha motivadora e que fica pegando no meu pé para que eu possa cumprir esse propósito. E o que eu tenho visto, irmãos, que nós já lemos Jó e Gênesis, é que esses personagens como Jó, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José, nós terminamos a história de José e agora estamos na história de Moisés, eles têm coisas incríveis para contar para a gente. Que testemunho maravilhoso, que vida incrível, que manifestação de sinal, de poder, de glória que Deus operou sobre a vida de cada um deles. E a gente percebe que esses homens enfrentaram desafios, passaram por adversidades, tiveram problemas na sua jornada, mas eles conseguiram cuidar muito bem daquilo que Deus deu a eles, que se chama aliança. A aliança com Deus, ela não foi ferida por causa do relacionamento de nenhum desses homens com outros homens. E às vezes, no meu entendimento, nós temos cuidado muito mal da nossa aliança com Deus por causa do relacionamento que nós temos com aqueles que estão em nossa volta, com as pessoas que sentam com a gente no trabalho, com as pessoas que moram do lado da nossa casa, na nossa vizinhança, com as pessoas que estudam na escola como a gente e até mesmo com as pessoas que congregam na igreja junto conosco. Há um versículo que diz que nem todo aquele que está em Israel é um verdadeiro israelita, e isso fala da mistura dos povos, das pessoas que estavam ali. Nem todo era descendente de Abraão, nem todo era proveniente de uma geração que acreditava em Deus, que nasceu tendo experiências com o Senhor. E a gente sabe que nem sempre as motivações que traz uma pessoa para a igreja é a motivação do relacionamento com o Senhor. Eu acredito que 90% de todos aqueles que frequentam uma igreja hoje, eles têm interesse em suas curas,
em suas libertações, no desenvolver dos relacionamentos que foram parados, no solucionar dos problemas que para eles, por suas próprias forças, ficaram insolúveis. A aliança com Deus, um dia ela pode até ser consequência dessa obra restaurada, mas a aliança com Deus não é o fator dominante da vinda da pessoa para a igreja. Então muita gente que está porque simpatiza, está porque é agradável, está porque achou legal, porque foi bem recebido, mas existem aqueles que zelam, que prezam pela aliança que tem com Cristo. É igual eu disse para vocês, eu não gosto de faltar à igreja, eu preciso de Jesus. O meu relacionamento com Deus é o fundamento para toda a minha vida. Se esse relacionamento der errado, vai dar errado o casamento, vai dar errado o trabalho, vai dar errado a paternidade, vai dar errado a amizade e todas as outras coisas. Então a minha vida com Deus, ela precisa estar alinhada para que as outras coisas possam dar certo. E a gente tem cuidado muito mal, no meu olhar, do nosso relacionamento com Deus, da nossa aliança, por causa das frustrações que o relacionamento com as pessoas vão proporcionar a nós. Eu já sofri muito por querer ser amado por quem não queria me amar. Eu já sofri demais por querer ser ouvido por quem não queria me ouvir. Eu já sofri muitas decepções por querer sentar a uma mesa, que essa mesa não desejava a minha presença. E o tempo me amadureceu. A vida com Deus me preparou para essas lutas e para essas adversidades. E eu, como seu pastor, eu acredito que você também precisa estar pronto para isso. Não é todo mundo que te quer, não é todo mundo que te deseja, não é todo mundo que te aceita, não é todo mundo que te aplaude, não é todo mundo que te reconhece, não é todo mundo que te admira. A maioria das pessoas que se relacionam com você, muitas vezes não estão se importando com o que você sente, com o que você pensa, com o que você sonha. E em muitas outras vezes, essas pessoas invejam o pouco que você tem, o pouco que você faz, e se tiverem uma oportunidade, não terão piedade e farão você sofrer para que ela possa ser beneficiada. Então o tempo faz com que a gente comece a superar essas dores, a encarar a vida com mais tranquilidade. E quando nós olhamos Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, Jesus está preparando os seus discípulos. E preparando os seus discípulos para quê? Para a vida que eles terão na terra de representar o Senhor Criador de todas as coisas. Não é fácil representar Jesus. E não é fácil representar Jesus para uma nação que diz conhecer Deus. Porque Israel não é o povo desviado. Israel é o povo que ora, que lê a Bíblia, é o povo que adora, que leva sacrifícios, mas é um povo que não tem mais aliança. Eles estão muito mais preocupados com aquilo, com o que Deus faz, do que aquilo que verdadeiramente Deus é. E Jesus começa a dizer, olha, bem-aventurados serão você quando? E a gente vê que quando Jesus fala dessas bem-aventuranças, não existe nenhum tipo de promoção, de alegria, de exaltação, mas Jesus vai mostrar dificuldades que esses homens precisarão encarar, passar, viver para suportar. Jesus ensina a eles a fazer a oração do Pai Nosso, que é uma oração fundamental, para que a gente possa entender que é necessário Deus perdoar os meus pecados. Sim, isso é um fato, mas existe um padrão, que eu possa perdoar antes o pecado do meu irmão contra mim. Perdoe os meus pecados, assim como eu tenho perdoado os pecados e as ofensas que as pessoas têm feito contra mim. Então, se eu não perdoo, perdoado não sou. Se eu não ajo com misericórdia, misericórdia não tenho. Se eu não sou tolerante com algumas coisas, não verei a tolerância de Deus se manifestar sobre a minha vida. E essa oração é muito importante, todo o contexto do Sermão do Monte aponta para isso. Relacionamento. Como é que a gente tem se relacionado com as pessoas? O quanto essas pessoas são capazes de mover as nossas emoções. E aí eu separei algumas coisas aqui para que a gente possa aprender a viver melhor no tempo em que a gente está. Mateus 7, de 1 a 6,
faz parte do Sermão do Monte. E esse momento, Jesus ensina os seus discípulos como eles deveriam viver para poder segui-lo. Se tem uma coisa que me chama a atenção, é que embora Jesus discursa para uma multidão, o seu objetivo nesse momento é direcionar a sua palavra aos seus discípulos, pois eles vão ser responsáveis por receber e transmitir os valores que Jesus está dando a eles. Jesus fala com pessoas que estão inseridas nesse contexto religioso, marcado pelo quê? Por um contexto severo de apontamento, por críticas constantes e uma espiritualidade mais preocupada com a aparência do que com o coração. E aí a gente começa a entender o porquê Jesus começa a discursar os versos de Mateus 7. Tem muita gente aqui que precisa me conhecer, mas eu preciso preparar você que vai me representar. Você vai carregar o meu valor. Você não carrega só a minha mensagem, mas você carrega a expressão da minha pessoa. Você não carrega apenas uma pregação, mas você carrega o meu ato, o meu comportamento, a minha maneira de ser, a minha forma de falar, como é que eu vou agir, como é que eu me comporto. E nisso fica claro que, se eu quero seguir a Jesus, o padrão não é definido por mim. O padrão é definido por Ele. Se eu quero seguir a Jesus, eu preciso estar pronto para as críticas que vão se manifestar ao meu redor. Porque da mesma forma que os discípulos de Jesus e o próprio Jesus foi criticado por fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes que estavam no templo, é assim a nossa vida no contexto de hoje. Nós somos criticados em todo o tempo por carregar esse valor de quem somos. Tem toda hora alguém apontando para a nossa vida, dizendo como deveria ser, como a gente deveria fazer, como a gente deveria agir. E se tem uma coisa que nós precisamos aprender urgentemente é: nós não vamos agradar a todas as pessoas, mas nós temos um Senhor a quem temos o dever de agradar. Não é todo mundo que vai ir com a nossa cara, mas a gente tem um Senhor que está nos amando de todo o coração. Quando Jesus afirma não julgueis para não ser julgados, Ele não está dizendo que o discípulo, ele não pode discernir entre o certo e o errado. A gente precisa saber o que é certo e errado. O que Jesus está dizendo é para que a gente não dê a sentença, para que a gente não condene antes da hora, para que a gente não tome o papel de juiz, mas que a gente discirna aquilo que nos faça bem e aquilo que nos faz mal. Aquilo que faz bem eu trago para perto de mim, aquilo que não faz bem para mim eu me afasto, eu tiro para longe de mim. Eu tenho um discurso muito forte a respeito da minha recuperação, da minha libertação. Todo tipo de ameaça que eu ver em relação à minha recuperação será eliminado imediatamente da minha vida, porque eu não quero correr o risco de voltar a ser quem eu já fui um dia. E às vezes nós estamos pensando que o julgamento é falar: eu não posso andar com você porque vai me fazer mal, eu não posso ouvir essa conversa porque vai me adoecer. Isso não é julgamento, isso é discernir, é entender, é saber o que me faz bem e é saber aquilo que não me faz bem. É saber aquilo que me aproxima do Senhor e aquilo que me afasta do Senhor. O que Jesus está condenando é a atitude de condenar a outra pessoa, de se colocar como juiz da vida alheia, ignorando a própria condição espiritual. E isso era muito comum entre os líderes daquela época. Eu posso dizer quem você é, eu posso dizer que o que você faz está errado, eu posso dizer que você não vai para o céu, que você vai queimar no inferno, independente da vida que eu tenho. E é isso que Jesus está condenando. A regra era rígida, mas quem aplicava a regra não a praticava. E o sentido do Evangelho é: eu só posso ensinar para você aquilo que de Cristo tenho aprendido e que tenho praticado na minha vida. Se eu não consigo praticar, eu não tenho autoridade para te ensinar.
Se eu não tenho condição de obedecer, eu não posso dizer para você qual é o caminho. E é isso que Jesus condena. Em seguida, o que Jesus faz é apresentar um princípio importante. A régua que eu uso para medir vai ser a régua que será usada para fazer a minha medição. Da forma que eu olho e condeno as coisas que estão à minha volta, será a forma com que Deus também estará medindo a minha vida. E isso revela que o problema não está na questão do julgamento em si, mas com o coração com que se julga. Como é que eu estou classificando isso que está à minha volta? Que nem sempre é certo, mas que às vezes é necessário estar perto do errado para poder socorrer a pessoa, para salvar a pessoa. Eu, às vezes falando com Deus, eu falo para Ele: Deus, eu não teria a mesma coragem que o Senhor teve, de mandar o seu Filho, limpo, belo, puro e santo, para esse mundo sujo, perdido e contaminado. Mas aí vem Deus e fala: Haroldo, você só pode ser pai hoje, porque o meu filho desceu aí para te salvar. Você só pode amar o seu filho hoje, porque o meu filho desceu aí para te resgatar. Ele foi na sujeira, mas não se sujou. Então deixa que eu sei aquilo que estou fazendo. Às vezes nós estamos com o coração duro, inflexível, produzindo o quê? Relações marcadas por culpas, por julgos pesados, pela exclusão e pela falta de graça. Todos os nossos relacionamentos estão marcados por culpa. Eu preciso fazer porque senão serei culpado. Mas eu não posso errar porque senão não terá misericórdia. E o que Jesus nos mostra? Que as nossas ações de tratar as pessoas estão sendo observadas por Deus. Como eu te trato, Deus me trata. Como eu te amo, Deus me ama. Como eu te perdoo, Deus me perdoa. Como eu te sirvo, Deus me serve. Como eu te abençoo, Deus me abençoa. E para não tornar isso, apenas uma prática de ensino, Jesus deixa isso muito claro usando o exemplo da trave. E como é fácil eu olhar o erro da Carla. Como é fácil eu ver o erro da minha esposa. Assim como é fácil nesse momento você ver o meu erro. Assim como é fácil nesse momento você tecer sua crítica em relação a mim. Mas olha o que Jesus está falando. Querer falar de alguém sem ter minha vida alinhada com a sua palavra é hipocrisia. Hipócrita. Como você quer tirar e limpar o olho do seu irmão que tem um cisco, sendo que você tem uma trave no seu olho que você não consegue remover. E isso revela a hipocrisia espiritual daquele tempo. Facilmente se percebe o erro do outro, dificilmente se encontra um erro na nossa própria vida. E somente quando nós reconhecemos as nossas próprias falhas, é que somos capazes de corrigir com amor, com humildade, com mansidão, abençoando a vida do próximo. E aí a gente chega na parte crucial desse verso, desses versos que para mim é o verso de número 6, que carrega a mensagem dessa noite: não dê pérolas aos porcos. É forte o que Jesus está dizendo aqui. E Jesus não está dizendo isso para um povo que está perdido em prostituição. Jesus está dizendo isso para pessoas que faziam orações, que supostamente tinham cara e jeito de servos de Deus, que apresentavam sacrifícios e ofertas, mas que Deus muitas vezes disse que não era aceito por Ele. Porque antes de você deixar no altar sua oferta, vá até o teu irmão, reconcilie-se com ele, depois vem e traga a sua oferta. Depois que você alinhar a sua vida na horizontal, a gente pode alinhar ela na vertical. Mas o que a gente faz? Passa por cima de todo mundo, guarda ofensas no nosso coração e não consegue entender que a gente precisa tomar um cuidado melhor com a nossa própria vida. Deixa eu te falar, irmãos, cuide melhor de você, guarde o seu coração, não permita estar vulnerável o tempo inteiro.
Porque o que Jesus está falando nesse momento é sobre discernimento. E o que é discernimento? A capacidade de perceber, de avaliar e de decidir com sabedoria, distinguindo o que é verdadeiro do que é falso. A primeira coisa que o discernimento faz é a gente entender: isso é verdade e isso é mentira. O que vem de Deus e o que não vem. O que convém e o que não convém em qualquer situação. Discernimento não é para um momento. Discernimento é para toda a vida. Discernimento não é para agora. Discernimento é para ontem, é para hoje e é para amanhã. Você não precisa saber o que é verdade e o que é mentira agora. Você precisa saber o que é verdade e o que é mentira sempre. Você não pode estar refém de uma escolha dos outros para a sua vida sem saber se isso vem de Deus ou não. Sem saber se isso é da vontade de Deus para a sua vida ou não. Mas você precisa discernir. E eu tenho promessas da parte de Deus. Mais alguém aqui tem ou não? Você está a fim de receber uma promessa ou uma profecia que não está associada com aquilo que Deus te prometeu? Não, eu não quero. Eu quero discernir o que vem de Deus. Eu não vou trazer para o meu coração qualquer coisa. Na Bíblia, discernimento não é achar defeito e nem julgar pessoas, mas compreender a realidade à luz da visão de Deus. É dessa realidade que a gente precisa. É isso que a gente precisa entender. É dessa forma que a gente precisa caminhar. Não é estar dizendo certo ou errado, posso ou não posso, devo ou não devo, não. Deus, o que o Senhor pensa a respeito disso. E aí, Efraim, coloca para nós o verso de número 6 para nós, que diz assim: não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estralhassem vocês. E de onde vem a maior parte dos nossos sofrimentos? Das feridas que são causadas por causa dos nossos relacionamentos. Como crente eu quero fazer o bem, mas nem sempre sou aceito. Como servo, como filho, quero entregar o meu melhor, mas nem sempre sou compreendido. Eu chego totalmente ebolindo, fervoroso e recebo um banho de água fria. Eu quero compartilhar a verdade que me libertou e sou recebido com uma espada que me mata. E o que Jesus está falando? Discirna. Nós, no nosso vocabulário informal, a gente tem um ditado que diz assim: me diga com quem andas que eu te direi quem você é. Mas escute, a gente sempre leva isso para o lado pejorativo. Eu não posso andar com o alcoólatra que eu serei um bêbado. Eu não posso andar com o marginal que eu também serei bandido. Eu não posso andar com o prostituto que eu também me entregarei à prostituição. Mas deixa eu te falar, ande com alguém que fere, que eu vou dizer que você é um ferido. Ande com alguém que machuca, que eu vou dizer que você é um machucado. Ande com alguém que entristece, que eu vou dizer que você é uma pessoa triste. A gente sempre está, irmãos, olhando os pecados que são graves, e às vezes não estamos atentos, porque estamos insistindo em pessoas que só estão ferindo a nossa própria vida. E eu quero te fazer um apelo hoje nessa noite: discirna quem você é. Discirna a identidade que Deus te deu. Compreenda quem você é aos olhos do Senhor. E como é que eu faço isso? Primeiro, reconheça o valor do que Deus colocou em você. Você consegue dizer para alguém que está perto de você: reconheça o valor do que Deus colocou em você. Mais alto, mais uma vez, por favor. Reconheça o valor do que Deus colocou em você. Olha o que Jesus está dizendo: não dei aos cães o que é santo. Não lance pérolas aos porcos, as vossas pérolas. E essas pérolas estão representando aquilo que é precioso. E o que é de mais precioso, irmãos, que nós recebemos, senão a palavra, a graça, o novo coração, a possibilidade de recomeçar.
Antes do louvor que foi cantado agora, antecipando a palavra, eu falei para vocês, olha que graça que alcançou a nossa vida. Existem muitos que ainda não estão aqui. Existem muitos que ainda estão perdidos. Não tiveram a oportunidade de recomeçar suas vidas em Cristo. Mas você já teve, e isso é precioso. Muitas pessoas perdem as suas conquistas por não reconhecerem o valor daquilo que receberam. E olha o que Jesus está falando, por favor, discirna com quem você compartilhe aquilo que eu entreguei a você. Não é qualquer um que pode receber o que eu te dei. E aí a gente pensa, pastor, nós precisamos sair e evangelizar. Escute, uma coisa é sair e evangelizar, pregar para o perdido a palavra que o transforma. Outra coisa é sentar à mesa com ímpios que têm a capacidade de me desviar, ou com escarnecedores que só vão zombar da minha vida. Se eu quero ser feliz e bem-aventurado, eu preciso andar no caminho que Deus preparou para mim. E nisso tem gente que faz parte, tem gente que não. 2 Coríntios 4:7, a palavra do Senhor diz assim: temos, porém, um tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Olha o que Paulo está dizendo: nós somos falhos, frágeis, barros de argila, mas escute, olha a excelência do tesouro que foi derramado sobre você. E por que isso foi derramado sobre você? Para que se veja a excelência que o poder provém de Deus e não de nós. Na nossa fragilidade, nós somos os únicos capazes de revelar a glória do eterno Deus Todo-Poderoso. Nas nossas deficiências, nós somos os únicos capazes de revelar quem Deus é. Não é pela nossa força, não é pelo nosso intelecto, mas isso é graça. É o que a gente recebeu, é a oportunidade do recomeço. E aí eu te digo, mesmo sendo um vaso de barro frágil, você tem valor. Não deixe o diabo pintar na tua cabeça que você é inútil. Não tome a seta que diz que você não serve para nada, que ninguém te ama, que ninguém te vê, que ninguém te percebe. Eu estou aqui hoje nessa noite para dizer que o céu te viu, o céu te percebeu, e mesmo na tua fragilidade, Deus derramou a presença e a palavra dele sobre a tua vida, para que através de você o poder dele se manifeste sobre a face da terra. Provérbios 4:23, a palavra do Senhor diz assim: de tudo que deve guardar, guarde bem o seu coração, porque é dele que vai proceder, que vai se manifestar todas as realizações da sua vida. E aí o que a gente está pensando? Em guardar esse músculo no peito aqui que bombeia sangue para o nosso corpo. E é importante você cuidar dele. Coma menos gordura, menos açúcar, faça exercício, vai na academia. Se você falou aí, ó o pastor gordinho que ele está falando, Jesus vai pegar você. Mas é um conselho de um pastor: cuide de você mesmo, cuide desse coração também. Mas não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando: cuide da tua mente, do teu pensamento, porque tem muita coisa que quando chega aí tem poder para te parar, para te pedir de ser quem é para você ser, que vai ferir a tua identidade, que vai machucar você por 10, 15, 20 anos, se não for pelo resto da vida. Tem gente que vive infeliz a vida inteira por causa de uma seta que tomou conta da sua mente e ela não conseguiu se libertar. A seta de que ela não tem valor, de que ela não é amada, de que ela não é querida. E aí vem Jesus dizendo: olha, por favor, não dê ao cão, não jogue suas pérolas, não dê aquilo que é precioso a qualquer pessoa. Tome cuidado com isso, como? Entendendo o valor do que está sobre você. E eu preciso te lembrar o quanto Deus investiu, o quanto Deus fez para poder te ter.
Esse Deus te deu livramento, fechou portas de morte contra você, cortou o laço do inimigo porque te quer na presença dele. Você não pode colocar tudo isso a perder por falta de vigilância. Não, é precioso o que você carrega, é precioso a presença que está sobre a sua vida, é precioso aquilo que Deus te deu. Então se blinde, se guarde. E aí eu te falo, você pode ter um passado quebrado, claro que pode. Todo mundo tem. Meu passado nem quebrado é estraçalhado. Mas o que Deus está fazendo agora é precioso. Independente do passado que você teve, a obra que Deus está fazendo na sua vida é preciosa. Independente da história que você viveu, o que Deus está fazendo na sua vida tem valor. Independente das marcas que você carrega, o que Deus está fazendo nesse tempo na tua vida é rico, é precioso e não é todo mundo que tem. Quem não valoriza o processo acaba tratando a mudança como algo comum. A sua mudança não é algo comum. O que Deus está fazendo na sua vida é sobrenatural e você não pode perder o que você conquistou. Segunda coisa que a gente vê Jesus falar no verso de número 6. Tenha cuidado com quem você anda, com quem você fica perto e com quem você se expõe. E ele diz, olha, não lanceie para que não pisem. Não joguem fora lá para eles, para que eles tratem de qualquer jeito o que eu estou fazendo em você. Esse é o conselho de Jesus para os seus discípulos. Vocês estavam fragilizados, doentes, pescadores frustrados. Não joguem para aqueles que não vão valorizar, para que vão pisar naquilo que é precioso. E Jesus está mostrando que nem todo ambiente, nem toda pessoa está pronta, preparada para respeitar e apreciar a obra que Deus está fazendo na minha vida. Nem todo mundo está pronto para respeitar o que Deus está fazendo em você. Nem todo mundo vai admirar a obra linda que Deus está operando em sua vida. E aí Jesus está falando, olha, não compartilha isso com todo mundo, para que não tratem isso de qualquer jeito. Falta de discernimento produz recaídas. Recaídas, frustrações e retrocessos. Já percebeu que todas as vezes você quer compartilhar uma bênção com alguém, deixa eu te contar uma coisa, você está todo feliz, aí vem alguém, sério, poxa, isso mesmo? Já percebeu que o desmotivado quem fica é você? Que o entristecido quem fica é você? A tristeza do outro em relação à obra que Deus está fazendo em sua vida, agora faz parte de você. O não valor que o outro deu, aquilo que você valorizava, fez você olhar para o que Deus está fazendo em você de qualquer jeito. Não é todo mundo que vai ouvir isso, e você precisa se guardar dos retrocessos. Deixa eu abrir teus olhos aqui, irmão. Caminhar para trás não faz mais parte da sua vida, é para frente. Deus está andando na sua frente e Ele não está te chamando para voltar para trás. Deus não quer que você chore a mesma lágrima, que você enfrente a mesma crise, que você lute contra o mesmo problema. Ele tem uma jornada de crescimento para você. A restauração que Ele está fazendo é para você viver desafios novos, enfrentar batalhas novas, mas não mais voltar para trás. E aí eu te digo, discernimento não é orgulho, é sabedoria. Vou repetir, discernimento não é orgulho, é sabedoria. Não se tenha por orgulhoso, por guardar o que é precioso com você, mas se tenha por sábio. Se não vão amar, se não vão respeitar, se não vão tratar bem, se vão pisar naquilo que você dá valor, guarde com você, é seu, é precioso. 1 Coríntios 15:33, não se engane, as más companhias vão corromper os bons costumes. Minha mãe sempre me disse, e eu nunca quis acreditar, Haroldo, meu filho, quem anda com porcos
farelo come. O conselho era bom, mas eu não entendia o que ela falava. Meu pai falava: Haroldo, meu filho, quem anda com os porcos, farelo come. E eu não entendia. O que eu acabei fazendo com a minha vida? Comecei a viver dentro de um chiqueiro espiritual, que a gente chama de lamaçal do pecado, para não entender, por não entender com quem eu andava e com quem eu entregava o meu coração. Tudo que eu aprendia dentro de casa era desfeito pelas más conversações. Tudo que eu aprendia dentro da igreja era desfeito pelas más companhias. E Paulo está escrevendo aos Coríntios: por favor, discirna, compreenda, não se engane. E eu te falo hoje, por favor, não se engane. Andou com murmurador, vai murmurar. Andou com rebelde, vai rebelar. Andou com mentiroso, vai mentir. Andou com fofoqueiro, vai fofocar. Andou com obediente, vai obedecer. Andou com santo, vai santificar. Andou com quem ora, vai orar também. Se a má companhia corrompe, a boa fortalece. E Jesus está dizendo: não dê para qualquer pessoa. Guarde aquilo que é precioso com você. Mantenha isso sobre a sua vida. Olha o que Deus te deu. Nem todo mundo que não recomeçou vai entender o teu recomeço. Nem todo mundo que avivou, que não avivou, vai entender o seu avivamento. Nem todo mundo que não conhece a Jesus vai compreender essa revelação que você teve. Provérbios 13, 20. A palavra do Senhor diz assim: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Olha o que a palavra do Senhor me ensina. É decidindo com quem eu vou andar, que eu estou decidindo quem eu serei. O pastor Josué Gonçalves tem uma frase que eu trouxe para a minha vida: aquilo que você contempla é aquilo que você passa a imitar. A unção que você respeita é a unção que você atrai para a sua vida. Então, se eu admiro, se eu contemplo aqueles que não querem tratar o que Deus fez na minha vida bem, me torno como eles. Se não é o tempo, irmãos, de eu falar, eu não vou falar agora. Na restauração, escolher com quem andar, com quem conversar, com quem se abrir, é parte do tratamento espiritual que Deus está fazendo na nossa vida. E eu preciso te falar algo agora: não é hora de se abrir para pessoas erradas. Nem todo mundo precisa conhecer a sua história agora. Eu conheço tanta gente, irmãos, mas não é todo mundo que entra dentro da minha casa. Eu conheço tanta gente, mas não é todo mundo que tem meu endereço. Eu conheço tanta gente, mas não é todo mundo que sabe o que eu faço. Eu tenho tantos sonhos. E talvez aqui nessa igreja só quem saiba de alguns é a minha esposa que está aqui. E eu posso dizer, tem sonhos que talvez nem ela saiba. E não é porque ela não está pronta. É que talvez seja loucura demais para eu compartilhar com alguém. Se guarde. Se proteja. Não lance o que Deus tem dado a você como valoroso para as pessoas que vão tratar como nada a obra que Ele está fazendo em sua vida. Se o nosso problema é relacionar com as pessoas, estarmos feridos por causa disso, a gente precisa dar atenção para isso. E aí vem essa parte final que eu quero falar com você. Proteja-se para não voltar a ser ferido. A gente já carregou muitas feridas na nossa vida. Graças a Deus, a maioria delas hoje são cicatrizes, amém? Posso ouvir um amém ou não? Amém. Existem algumas que estão sendo tratadas, mas a maioria delas são cicatrizes. Deus está fazendo uma obra na nossa vida, e olha só, Jesus está falando: tome cuidado para você não voltar a ser ferido. Jesus pega no verso de número 6 e diz assim: não deem aos cães o que é santo,
nem joguem suas pérolas diante dos porcos. Para quê? Para que esses não as pisem com os pés, e aqueles que, voltando-se, não estralhassem vocês. Jesus está falando sobre pessoas que retornam para nos destruir. E já percebeu que a gente tem uma tendência de sempre dar uma chance? A gente quer acreditar, irmãos, que vai dar certo dessa vez. A gente quer acreditar, irmãos, que poxa, não, vai ser diferente. Esse vai mudar. Mas a gente tem exemplos aí, irmãos, do nosso país, à torta e à direita, para ver que a pessoa às vezes diz que mudou, mas não mudou. E a única coisa que prova a mudança na vida de alguém, irmãos, não é o discurso, é o tempo. E às vezes, por causa do discurso de mudança, a gente já está abrindo o nosso coração novamente e não estamos enxergando que corremos o risco de voltarmos a ser feridos. Jesus alerta que a falta de cuidado pode fazer com que aquilo que você entrega se volte contra você. E aí vem o problema: muitos paralisam-se porque se expõem cedo demais. Muitos desviam porque se expõem cedo demais. Muitos não continuam porque se expõem cedo demais. Confiam em ambientes errados, confiam em pessoas erradas e acabam feridos emocionalmente e espiritualmente. Sabe essa ferida que Deus sarou em você? Que Deus curou em você? Deus sarou, Deus curou, e essa cura é para ser definitiva, porque a obra do Senhor, ela é completa. Sabe essa dor que o Senhor sarou em você? Essa cura, esse cessar de dor é para ser definitivo, porque a obra do Senhor é completa. Às vezes está voltando porque somos nós que estamos procurando. A gente não se guarda, a gente não se protege, a gente não se blinda. E é por isso que eu estou pregando isso hoje nessa noite, porque eu estou olhando para a vida de Jó, para a vida de Abraão, para a vida de Isaac, para a vida de Jacó, para a vida de José, para a vida de Moisés, e eles mostram a mesma coisa. A ferida que me feriu um dia não me ferirá jamais. O vacilo que eu dei um dia, eu não cometerei novamente. Aquilo que me feriu atrás não terá chance de me ferir de novo. Escute, esses homens são os fundadores da nossa fé, são os patriarcas do relacionamento com Deus, e a gente precisa olhar para a vida deles para aprender a tratar o que Deus está fazendo na nossa vida. A gente encontra pessoas que dizem: Senhor, eu só vou se o Senhor falar que é para me ir. Eu só faço se o Senhor disser que é para eu fazer. Eu só vou se o Senhor for comigo, porque se o Senhor não for, eu vou ficar onde eu estou. Eu não quero andar com anjo, eu quero andar com o Criador do céu e da terra. É isso que a gente vê na vida deles. Ana, me ajuda, por favor. É isso que a gente compreende na vida dessas pessoas, que eles estão zelando pela aliança que têm com Deus. E por que eles zelam por isso? Não podem voltar a ser quem eram, não podem voltar a fazer o que faziam. E eu quero te dar um alerta hoje, aqui nessa noite, em nome de Jesus. Se proteja para que você não volte a fazer o que você já fez um dia. Se proteja para você não parar dentro da cadeia que o Senhor te retirou. Tome cuidado para você não adoecer com a mesma doença que o Senhor já curou você. E por que isso, pastor? Por que esse alerta? Porque o segundo tombo sempre será pior do que o primeiro.
porque a segunda ferida sempre será maior do que a primeira. Mateus 12:43. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, ele vai procurar repouso. É o processo de libertação. O demônio foi expulso, teve que bater em retirada, não podia ficar mais ali, mas ele procurou um lugar para ele repousar e ele não encontrou. E aí ele tem uma atitude. Essa vida solitária do mal vai fazer ele ter uma atitude. Por isso ele diz: voltarei para minha casa. Olha só que coisa. O demônio na boca de Jesus foi expulso, mas mesmo sendo jogado para longe, ainda considera a casa como dele. Vou voltar para minha casa, de onde eu saí, e voltando, se ela estiver vazia, varrida e arrumada, então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos pior do que ele, e entrando vão habitar ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o da primeira. Assim também vai acontecer com essa geração perversa. Olha o que Jesus está falando. A obra que Ele fez da nossa vida precisa ser definitiva. O mal que caiu por terra não pode encontrar mais espaço na nossa vida. E o que é, pastor, que está mostrando o espaço? É o fato de Deus vir, entrar, arrumar, endireitar, perfumar, organizar, e a gente não querer mais a presença do Senhor na nossa vida, e a gente achar que foi por nossa força, e a gente pensar que a gente pode tratar isso de qualquer jeito. E aí vem o mal e cercando a nossa vida, não encontra Deus. O que Ele faz? É assim, então peraí que agora eu vou te devorar, eu vou te destruir, eu vou acabar com você. Mas escute, também tem o outro lado. Se Jesus entrar, arrumar, perfumar, organizar e permanecer, o inimigo nunca mais encontrará lugar na nossa vida. E o estado dessa pessoa, o meu estado, o seu estado, não vai ser pior do que antes. Se Deus permanecer, o nosso estado sempre será melhor do que antes. E eu quero profetizar hoje, nessa noite, para você que se guarda, que se protege, que se alinha, que vive aquilo que Deus tem dado para você, pode ter certeza que o seu amanhã será muito melhor que o seu hoje, visto que o seu hoje já tem sido melhor que o seu ontem. Pastor, mas os problemas não passaram, as dificuldades ainda estão presentes. Ei, presta atenção, não é sobre problemas, é sobre essência, não é sobre o que acontece do lado de fora, é sobre quem somos do lado de dentro. Ontem frágil, fraco, caído, sujo, perdido, hoje fortalecido, adornado, preenchido e cheio da presença de Deus. É disso que o Senhor está falando. Pessoas com mais competência, com mais condição de resolver as crises, de suportar os dilemas da vida, que não vai tratar de qualquer jeito o que Deus está fazendo. E eu quero repetir, Deus está fazendo uma obra maravilhosa em cada um de nós aqui. Eu não sei você, mas eu tenho motivos para agradecer a obra que Deus está fazendo na minha vida. E ainda que ela não esteja completa, eu não tenho dúvidas, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminá-la. Deixa eu te dizer, não tem nada que Deus começou na tua casa que vai ficar pela metade. Não tem nenhum processo que Deus começou na sua história que vai ficar pela metade. A única coisa que Jesus está pedindo é: tomem cuidado. Para me encerrar, Efésios 6:11, a palavra do Senhor diz assim: vistam-se com toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Qual que é o apelo de Paulo aos Efésios capítulo 6? Vistam-se de toda a armadura de Deus. E eu acredito que assim como eu, você é alguém que tem algumas peças no guarda-roupa, amém? A maioria das minhas são pretas.
Falaram para mim que o preto emagrece, eu acreditei, Michele. Você vai ver, é só preto. A Michele está rindo, Carla, olha lá. Eu acreditei nessa daí que o preto emagrece. Só tem roupa preta, azul marinho, cinza, é as cores que eu gosto. Mas eu gosto mesmo, sempre foi assim. Mas olha só, nunca nenhuma roupa saiu do meu armário e me vestiu se não fosse a minha vontade. Assim como nunca nenhuma roupa saiu do seu armário e vestiu você se não fosse o seu desejo. E aí olha o que Paulo está dizendo: quer vencer? Quer triunfar? Quer prevalecer sobre as dificuldades, as provações que o mal vai tentar contra a sua vida? E o mal pode usar quem está perto e quem está longe. Quem diz que não vai com a cara como quem diz que ama. O mal pode usar a vida de qualquer um, mas você quer prevalecer contra isso? Vista-se com toda a armadura de Deus. E aqui o meu apelo vem de forma completa para você: não esteja satisfeito com uma porção daquilo que Deus está te dando, queira tudo. Não esteja satisfeito só de calçar os pés da preparação para o Evangelho. Não, queira ter sobre você a couraça da justiça. Não, mas só a couraça e o sapato não. Tenha também, irmãos, o escudo da fé. Tenha também a espada do Espírito. Tenha também o mais importante de todos, é um conjunto completo. Mas olha só, o capacete é o único que aponta para a salvação. E se sua mente estiver guardada, o diabo não tem lugar nela. Não vai impedir a tua salvação. E às vezes nós estamos colocando a nossa salvação em risco. Por quê? Porque a gente confiou demais em quem não deveria confiar. Porque a gente se entregou demais em quem não deveria se entregar. Que a gente ficou mandando um WhatsApp no culto quando a gente tinha que ouvir a palavra. Que a gente ficou prestando atenção em coisas que não devia quando Deus estava falando conosco. A gente precisa saber, irmãos, o que é que Deus está fazendo. E eu não sei se você percebeu, existe um valor tão grande em você, tão maravilhoso sobre a sua vida. Você é tão precioso, irmão, você é tão preciosa, irmã. Você não pode mais tratar isso de qualquer jeito. Libertação sem proteção gera vulnerabilidade. Deus não quer você um crente vulnerável. Deus quer você um crente protegido e guardado pela sua graça e pelo seu poder. A casa precisa estar cheia. E cheia do quê? Cheia da palavra e cheia da presença. Disciplina, comunhão e propósito. Eu não sei como foi que foram os teus últimos relacionamentos. Mas eu quero afirmar para você que por essa palavra os próximos podem ser muito melhores. E isso não quer dizer que não vai passar gente pela sua vida que vai querer te entristecer, te machucar, te desprezar. Não, não é sobre isso. Esses existem e sempre existirão. Mas eu quero dizer para você que Cristo está te dando uma palavra para mostrar o valor que você tem. Que você não precisa, irmãos, mudar quem você é para você fazer parte de um grupo. Que você não precisa aceitar o pecado dos outros para você ter a consideração deles. Mas que você pode se posicionar a começar por tratar aquilo que de bom Deus tem feito na sua vida. Eu quero orar por você, porque eu sei que como eu, você tem um coração machucado. E as feridas, muitas delas podem ter sido curadas, mas algumas ainda podem estar abertas. Eu nunca vou me esquecer, irmãos, de um dia que por causa de um conselho de pais que eu dei, eu seria expulso de uma igreja. E a minha esposa está aqui, testemunha disso. Essa situação foi resolvida. O pastor que me expulsou da igreja foi na minha casa conversar comigo, com a Carla, nos pediu perdão, a gente se reconciliou. Mas eu dei um conselho de paz para uma pessoa que não estava pronta para ouvir. Ele me expulsou da igreja, você não faz mais parte. Deus tinha uma obra, me mandou para a Vida Nova já faz 15 anos. Eu não queria mudar de igreja e achei o meu lugar. Mas se eu não tivesse o meu coração em Cristo,
eu e a minha família, nós teríamos nos desviado. E talvez a gente estaria no mundo, cuidando dos nossos filhos, sem nenhum padrão moral, ensinando a eles aquilo que não é a vontade de Deus, por causa de pessoas que não estão prontas para ouvir coisas ricas que Deus tem dado para nós. Essa é uma ferida fechada, cicatrizou, dá para falar sem doer, mas existem outras que nós falamos com dor. Talvez do marido, talvez da esposa, talvez do irmão da comunhão, talvez do patrão, talvez do funcionário, talvez do primo, talvez da mãe, talvez da tia, do tio, da avó. Coisas que a gente fala que machuca. Mas olha só, por que essa palavra? Porque Deus está derramando remédio sobre todas as nossas feridas hoje aqui nessa noite. O que essa palavra me ensina, pastor Haroldo? Que eu sou precioso aos olhos de Deus. E eu quero que você repita isso comigo: eu sou precioso aos olhos de Deus, e eu carrego algo que é precioso em mim. Diga isso para alguém que está perto de você: você é precioso e carrega algo precioso em você. A segunda lição que eu tenho é: nem todo lugar é seguro para essa preciosidade que eu carrego. E a terceira é: proteger-se faz parte da vontade de Deus para a nossa vida. Se tem uma ameaça, se guarde. Faz parte da vontade de Deus para você. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Espírito Santo, sonda os nossos corações. Visita o nosso interior hoje, nessa noite. Toma, Deus, o nosso coração nas tuas mãos e nos ensina a valorizar aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Nós precisamos, Senhor, nós precisamos tanto da tua ajuda.